O milagre que mudou a vida de Lucas, quando a fé venceu o desespero. Lucas sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele tinha um pequeno comércio de materiais de construção em São Paulo, frutos de anos de esforço. Casado com Ana, pai de 2 filhos, ele acreditava que sua vida estava no caminho certo. Até que tudo desabou. Primeiro, veio a crise financeira. As vendas caíram, as dívidas se acumularam, e os bancos começaram a ligar todos os dias. Depois, veio o pior, um diagnóstico médico. Lucas descobriu que tinha um tumor no fígado. Os médicos disseram que era maligno e que, sem tratamento imediato, ele não teria muito tempo. Mas o tratamento custava mais de R$200 mil, um valor impossível para ele naqueles momentos. A depressão bateu forte. Lucas se sentia um fardo para a família. Às vezes, ficava horas olhando para o teto, sem forças nem para rezar. Ana, desesperada, tentou de tudo, médicos, empréstimos, até simpatias. Nada adiantava. Até que um dia, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do Brás, ele passou em frente a um grande templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O som dos cânticos e das orações o atraiu. Havia algo diferente ali, uma energia que ele não conseguia explicar. Entre, irmão. Deus tem uma palavra para você hoje. Disse um obreiro na porta, com um sorriso sincero. Lucas hesitou, mas entrou. Era uma corrente de oração. O pastor, com voz firme e cheia de unção, falava sobre libertação e milagres. Ele nunca tinha visto nada igual. As pessoas oravam com lágrimas, alguns caíam no chão sob a unção do Espírito Santo, outros gritavam pedindo socorro a Deus. Lucas sentiu algo mexer dentro dele. Se você está aqui hoje é porque Deus te trouxe. Disse o pastor, olhando diretamente para ele, como se soubesse de sua dor. Não importa o tamanho do seu problema, Jesus é maior. Naquela noite, Lucas chorou como nunca. Ele se ajoelhou no altar, e uma irmã de fé o levou até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Eu determino que esse tumor seque agora mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Lucas sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Era como se uma fogueira santa estivesse queimando tudo de ruim dentro dele. Quando saiu dali, não sabia explicar, mas tinha uma certeza, aquilo era real. A campanha que mudou tudo. Nos dias seguintes, Lucas voltou à igreja. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendia a soltar a fé através de orações específicas. Ele começou a dizimar e ofertar, mesmo com as contas atrasadas, porque o pastor ensinou. Deus não é devedor de ninguém. Quando você honra Ele com o dízimo, Ele abre as janelas do céu sobre a sua vida. Ana, no início cética, começou a notar uma mudança em Lucas. Ele não falava mais em morte, mas em vitória. Uma noite, durante uma vigília de oração, o pastor chamou todos os enfermos para a frente. Lucas foi. Enquanto oravam por ele, uma mulher ao lado gritou: Glória a Deus! Eu vejo um anjo com uma espada cortando essa doença. Lucas caiu no chão, tremendo. Quando se levantou, sentiu uma paz que não sentia há meses. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Lucas voltou ao médico para novos exames. O médico, espantado, chamou a família para uma reunião. Não entendo, os exames não mostram mais nenhum vestígio do tumor. É como se ele simplesmente desaparecesse. Ana chorou. Lucas se ajoelhou ali mesmo, no consultório, e agradeceu a Deus. Mas o milagre não parou por aí. Poucos dias depois, um cliente que devia há anos a Lucas apareceu na loja e pagou tudo em dinheiro vivo. Depois, veio uma proposta para fornecer materiais para uma grande obra. Em menos de 3 meses, as dívidas foram quitadas, e o comércio começou a prosperar como nunca. A lição que ficou. Hoje, Lucas é um diácono na Universal. Toda semana, ele está no altar, compartilhando seu testemunho e ajudando outros que chegam desesperados, como ele chegou um dia. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, diz ele, com os olhos brilhando. A Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é agir. É orar, jejuar, dizimar, participar das campanhas.
É não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Ele olha para o templo cheio e completa. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. E assim, entre orações de libertação, correntes de fé e milagres que desafiam a lógica, a história de Lucas se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas e onde ninguém sai do jeito que entrou. No mesmo culto em que Lucas compartilhava seu testemunho, sentada nos últimos bancos, estava Mariana, uma jovem de 28 anos que há meses carregava um peso invisível. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de tentar de tudo: médicos, terapias, remédios que só adormeciam a dor, mas não a curavam. Seu diagnóstico era fibromialgia, uma doença que a deixava com dores pelo corpo inteiro, como se agulhas finas perfurassem seus músculos a cada movimento. As noites eram as piores, o desespero a acordava em lágrimas, sem forças nem para segurar um copo d'água. Quando ouviu a história de Lucas, algo dentro dela estremeceu. Não era só emoção no ar, nem as palavras do pastor que falava sobre a corrente dos impossíveis em que aconteceria naquela noite. Era como se uma voz sussurrasse em seu coração: você também pode ser livre. Mas Mariana já havia orado tanto. Já havia pedido com lágrimas, já havia prometido coisas a Deus se ele a curasse. O cansaço da decepção era maior que a esperança. Foi então que a obreira Carla, uma mulher de sorriso tranquilo e mãos sempre estendidas para abençoar, se aproximou dela. Sem nem saber do seu problema, Carla colocou a mão em seu ombro e disse: minha filha, hoje é o seu dia. Deus está te chamando para o altar. Mariana hesitou. Já tinha ido ao altar outras vezes. Já tinha sido ungida, já tinha ouvido que estava curada, mas a dor persistia. Porém, havia algo diferente naquele lugar. Uma energia que não era humana. Uma certeza que não vinha dela. Com lágrimas escorrendo, ela se levantou. Cada passo até a frente do templo era uma batalha contra a dor e contra o medo de se decepcionar novamente. Quando chegou perto do pastor, ele nem precisou perguntar, apenas estendeu as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de dor neste corpo. Todo laço de enfermidade, toda raiz de amargura, toda herança de sofrimento é quebrada agora. O sangue de Jesus te purifica, te restaura, te libera. Receba sua cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mariana sentiu algo estranho. Primeiro, um calor intenso percorreu suas costas, como se mãos invisíveis a envolvessem. Depois, uma espécie de estalo interno, como se algo se rompesse dentro dela. E então, o silêncio. Não a dor. Não o latejar constante que a acompanhava há anos. Nada. Ela abriu os olhos, assustada. Movimentou os braços, dobrou as pernas, respirou fundo. Esperava a pontada habitual, o aperto nos músculos, mas só havia paz. Uma paz tão profunda que ela começou a chorar não de dor, mas de alívio. Eu estou curada. Gritou, sem acreditar. Deus me curou. O templo explodiu em glórias. Lucas, que assistia a tudo do lado do altar, sorriu. Ele sabia daquele olhar no rosto dela, era o mesmo que ele tivera anos antes. A obreira Carla abraçou Mariana, que tremia de emoção, enquanto o pastor anunciava: isso é o poder de Deus. Quem mais aqui precisa de um milagre? Levante a mão. Mãos se ergueram por todo o templo. Pessoas com muletas, com diagnósticos terminais, com depressão, com dívidas impossíveis. Cada uma com sua batalha, mas todas com uma coisa em comum: a certeza de que, naquele lugar, Deus ainda opera milagres. Mariana não saiu do templo sozinha naquela noite. Ela levou consigo uma missão: voltar na semana seguinte para contar o que Deus havia feito. E assim, como Lucas, ela se tornou mais uma prova viva de que, na Igreja Universal, a fé não é teoria, é experiência. Não é religião, é transformação. E enquanto as portas do templo se fechavam, com os últimos irmãos ainda abençoando uns aos outros, uma verdade ecoava no ar: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda libera. Ele ainda faz o impossível. Basta dar o primeiro passo. Basta crer. Na semana seguinte, Mariana voltou ao templo com o coração acelerado. Desta vez, não estava sozinha.
Ao seu lado, vinham sua mãe, que há anos lutava contra uma doença degenerativa, e seu irmão mais novo, que há meses não conseguia um emprego. Os três entraram com os olhos brilhando, como se já sentissem que algo grande estava por vir. O culto já havia começado, e o coro cantava com uma unção que fazia até os mais duros corações se emocionarem. Mariana apertou a mão da mãe, que, apesar das dores, sorria com uma esperança que não via há muito tempo. Hoje vai ser diferente, mãe, ela sussurrou, com a voz firme, mas os olhos cheios de lágrimas. O pastor, como se soubesse que havia algo especial naquela noite, fez um convite que ecoou pela alma de cada um: quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui veio buscar uma resposta de Deus? As mãos se levantaram, e entre elas estava a de Mariana, tremendo não de medo, mas de expectativa. De repente, o pastor olhou diretamente para ela e disse: Deus está me mostrando uma mulher aqui que sofre há anos com uma doença nas articulações. O Senhor diz que hoje é o dia da sua cura. A mãe de Mariana se engasgou com a emoção. Era ela. Era exatamente o que ela precisava ouvir. O pastor desceu do púlpito e se aproximou. Com autoridade, impôs as mãos sobre a cabeça da senhora e orou: em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora. Que as articulações sejam restauradas, que a dor acabe, que a mobilidade volte. Receba, irmã, a sua cura. Um calor estranho percorreu o corpo da mãe de Mariana. Ela sentiu como se algo pesado saísse dela. Lentamente, começou a mover os dedos, que há meses estavam rígidos. Depois, dobrou os joelhos sem dor. E então, com lágrimas escorrendo, ela se levantou sozinha, sem a bengala que há anos a acompanhava. O templo explodiu em glórias. Pessoas choravam, outras gritavam aleluia, e Mariana abraçou a mãe com força, agradecendo a Deus por aquele milagre. Mas a noite ainda não havia terminado. O pastor, com o rosto iluminado, olhou para o irmão de Mariana e disse: E você, jovem, Deus tem uma palavra para você também. Aquela porta que estava fechada vai se abrir. O emprego que você tanto buscou já está garantido. A partir de amanhã, você vai receber ligações, vai ter oportunidades. Deus está mudando a sua história. Naquela mesma semana, o irmão de Mariana recebeu 3 propostas de trabalho. Uma delas, em uma empresa que ele nem havia se candidatado, mas que, misteriosamente, tinha seu currículo em mãos. Em menos de um mês, ele estava empregado, com um salário melhor do que jamais imaginara. A família de Mariana nunca mais foi a mesma. A mãe, antes acamada, agora dançava nos cultos. O irmão, antes desanimado, agora falava do poder de Deus a todos que encontrava. E Mariana? Ela se tornou uma obreira dedicada, levando outras pessoas ao templo, contando sua história, provando que Deus não faz acepção de pessoas. Toda vez que ela olhava para trás, via como aquele primeiro passo, aquele assim em que deu a Deus naquela noite, tinha mudado tudo. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi a mão poderosa de Deus agindo através da Igreja Universal, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, onde as lágrimas se transformam em alegria, e onde, a cada culto, uma nova história de milagre está prestes a começar. Porque Deus não mudou. Ele ainda está no trono. E para quem crê, o milagre não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. Mariana nunca esqueceu a noite em que, depois de um culto de libertação, uma irmã se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Clara, uma senhora de quase 70 anos que arrastava uma dor há décadas. Minhas filhas, todas 3, se afastaram de Deus, ela contou, a voz embargada. Uma está nas drogas, outra vive em brigas com o marido, e a mais nova nem quer saber de igreja. Já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve. Mariana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando também achava que suas orações batiam em uma parede. Mas agora sabia, Deus não ignora o clamor de quem persiste. Vem comigo, Dona Clara, ela disse, segurando a mão trêmula da senhora. Hoje mesmo vamos orar por suas filhas. Deus vai tocar nelas, assim como tocou em mim. Naquela mesma noite, no altar da CCB, enquanto o pastor fazia uma oração forte, Mariana e Dona Clara se ajoelharam. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de mãe, misturado com lágrimas e fé. Senhor, o Senhor viu minhas filhas crescerem nos seus caminhos.
Não deixe o inimigo roubar o que é teu, Dona Clara chorava. Mariana, ao lado, só repetia: Jesus, tem misericórdia. Restaura essa família. Passaram-se 3 semanas. Dona Clara chegou ao templo correndo, o rosto iluminado. Mariana, minha filha mais nova veio ao culto ontem. Ela sonhou com uma voz dizendo: vá à igreja, lá tem alguém orando por você. Ao ponto. Mariana abraçou a irmã, sentindo a emoção transbordar. Isso é só o começo, ela falou, certa de que Deus estava agindo. E foi. Uma a uma, as filhas de Dona Clara começaram a aparecer na CCB. A que vivia nas drogas, depois de uma campanha de libertação, jogou fora todo o entorpecente e pediu batismo. A que brigava com o marido participou de uma corrente de casais e, em poucas semanas, o lar que era um campo de batalha virou um lugar de paz. A mais nova, que só tinha vindo por causa do sonho, hoje é obreira, assim como Mariana. Deus não só ouviu minhas orações, Dona Clara testemunhava, segurando a Bíblia com mãos que já não tremiam mais. Ele me deu muito mais do que eu pedi. Minhas filhas não só voltaram para Deus, elas agora servem a Ele. Mariana olhava para aquelas mulheres transformadas e via o mesmo milagre que tinha vivido, Deus usando a igreja para reconstruir vidas. Não era magia, não era sorte. Era a fé que move montanhas, era a obediência que abre portas, era o amor de um Deus que não desiste de ninguém. E assim, a cada testemunho, a cada vida mudada, a CCB se tornava não só um lugar de culto, mas um farol de esperança. Porque quando alguém entra ali com um coração sincero, sai com uma história nova para contar. Uma história que começa com um sim a Deus e termina com um milagre que ninguém mais pode negar. Porque Deus ainda opera. E na CCB, os impossíveis? Bem, eles têm o hábito de se renderem ao poder dele. Mariana não imaginava que sua própria história ainda teria mais um capítulo. Enquanto ela ouvia os testemunhos daquelas mulheres, uma notícia inesperada chegou até ela: sua mãe, que há anos se afastara da igreja e da família, estava doente. Não era uma doença qualquer, os médicos davam pouco tempo. O coração de Mariana apertou, mas desta vez, não com medo, e sim com uma certeza que só quem já viu milagres pode ter. Ela não hesitou. Reuniu as irmãs em Cristo que haviam sido restauradas ao seu lado e, juntas, foram até a casa da mãe. Não levaram só palavras de conforto, mas algo muito mais poderoso, a oração de fé. Naquele quarto simples, entre lágrimas e louvores, elas clamaram como se o próprio céu pudesse se abrir ali. E foi o que aconteceu. Os dias passaram, e o que os médicos chamavam de acaso sem esperança se tornou um sinal vivo do poder de Deus. A mãe de Mariana não só se recuperou como, pela primeira vez em décadas, voltou a pisar na CCB. E não veio sozinha, trouxe consigo o marido, um homem que nunca havia entrado em uma igreja, mas que agora, com os olhos cheios de lágrimas, confessava: se Deus fez isso por ela, eu preciso conhecer esse Deus. E assim, o que começou como uma família quebrada se tornou um legado de fé. As filhas de Mariana, que antes estavam perdidas, agora lideravam grupos de jovens. Sua mãe, que quase foi levada pela doença, hoje canta nos cultos com uma voz que parece ter sido renovada. E o pai, aquele homem que nunca acreditara, hoje é um dos primeiros a chegar aos cultos, sempre com a Bíblia na mão e um sorriso no rosto. Mariana olha para tudo isso e entende: não foi coincidência. Não foi sorte. Foi Deus, usando a CCB como um instrumento, mostrando que quando alguém se entrega de verdade, ele não só restaura, ele multiplica as bênçãos. Porque na casa do Senhor, os impossíveis não são desafios, são oportunidades para que o nome dele seja glorificado. E assim, a história continua. Porque em cada cidade, em cada congregação, há uma Mariana esperando seu milagre. Há uma família que ainda não sabe que sua restauração está a um sim de distância. Há um coração que ainda vai descobrir que, na CCB, Deus não só ouve as orações, ele as responde de maneiras que nem mesmo a fé mais ousada poderia imaginar. Porque Deus ainda está no trono. E na CCB, os milagres não são exceção, são a prova de que, quando o povo de Deus se une em fé, até os céus se movem para abençoar. Na pequena cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo, vivia um homem chamado João. Ele era conhecido por todos como um trabalhador incansável, mas também como alguém que carregava um peso invisível. Há anos, João lutava contra um vício que parecia mais forte do que ele, o álcool.
Tudo começou como uma fuga dos problemas, mas logo se tornou uma prisão. A família sofria em silêncio, as contas se acumulavam, e a esperança parecia cada vez mais distante. Sua esposa, Dona Maria, orava todas as noites, pedindo a Deus uma saída. Ela já tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam na congregação cristã no Brasil, mas João nunca quis ir a não adianta, Maria. Eu já tentei de tudo, dizia ele, com os olhos baixos, como se a vergonha o impedisse de olhar para o futuro. Até que um domingo, depois de mais uma noite difícil, Dona Maria tomou uma atitude. Ela foi sozinha ao culto na CCB, com o coração apertado, mas cheia de fé. Lá, ouviu o irmão pregador falando sobre a força da oração e como Deus libertava os cativos. Quando o apelo foi feito, ela levantou a mão e pediu oração por João. As irmãs se reuniram ao seu redor, colocando as mãos sobre ela, e começaram a clamar a Deus com lágrimas nos olhos. Naquela mesma hora, João estava em casa, deitado na cama, com a cabeça latejando. De repente, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha do álcool, mas de algum lugar mais profundo. Foi como se uma voz suave dissesse: vá. Hoje é o seu dia. Ele se levantou, trocou de roupa e, sem entender muito bem por quê, saiu andando em direção à igreja. Quando João chegou à CCB, o culto já estava quase terminando. As portas estavam abertas, e ele ouviu o coro cantando: Deus é fiel, ele não muda, o que prometeu vai cumprir. Algo dentro dele se quebrou. Ele entrou, se ajoelhou no último banco e começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um homem que finalmente tinha encontrado força para se render. Os irmãos o cercaram, orando com ele. Não houve palavras bonitas ou sermões longos, apenas fé pura e um clamor sincero. João sentiu como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. Quando se levantou, sabia que tudo tinha mudado. Nos dias que seguiram, João não sentiu mais vontade de beber. Não foi força de vontade, foi algo maior. Ele começou a frequentar os cultos, a participar dos estudos bíblicos e, pouco a pouco, a família foi se reconstruindo. As contas foram sendo pagas, o respeito voltou, e o que era um lar dividido se tornou um lugar de paz. Hoje, João é um obreiro na CCB. Ele conta sua história para quem precisa ouvir, sempre com os olhos brilhando: eu não mudei sozinho. Foi Deus, através da igreja, que me tirou do lodo e me colocou sobre a rocha. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. E assim, mais uma vez, a CCB se tornou o lugar onde o impossível se tornou real. Porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando um coração se abre, ele age. Sempre. O milagre completo. Anos depois, na mesma rua onde João já fora conhecido como o bêbado da esquina, agora as crianças o chamavam de Seu João, o homem que ora. Sua casa, antes escura e cheia de gritos, virou ponto de acolhida. Quem batia a porta com fome saía com um prato quente, quem chegava quebrado, encontrava um ombro e uma Bíblia aberta. Maria, sua esposa, que um dia pensou em desistir, agora liderava o grupo de senhoras da igreja, costurando não só roupas para os necessitados, mas também esperança em cada palavra que compartilhava. O milagre não parou em João. Seu filho mais velho, que aos 12 anos jurara nunca pisar numa igreja, hoje é pastor. A filha caçula, que escondia o rosto envergonhada nas ruas, tornou-se professora da escola bíblica dominical, ensinando às crianças que Deus vê o que os homens descartam. Até o velho bar onde João gastava seu salário fechou as portas, não por falta de clientes, mas porque o dono, após ouvir seu testemunho, entregou o estabelecimento para virar um centro de recuperação para dependentes químicos. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são exceções, mas João sabe, o verdadeiro milagre é a graça que transforma o comum em sagrado. Não foi um raio do céu que o salvou, mas a mão estendida de um irmão na fé, a oração persistente de uma mãe, o perdão de uma esposa que, contra toda lógica, escolheu ficar. Deus não precisou de truques, usou pessoas. Pessoas imperfeitas, como nós. A lição. A redenção não é um prêmio para os merecedores, mas um presente para os que se rendem. João não tinha mérito, tinha apenas um coração cansado de mentiras e sede de algo real. Quando ele parou de lutar contra Deus e começou a confiar nele, descobriu que a mudança não depende de nossa força, mas de nossa entrega. Hoje, quando alguém lhe pergunta como superou o vício, ele sorri e aponta para as cicatrizes nas mãos: não fui eu. Foi ele.
E se fez por mim, que sou pó, imagine o que pode fazer por você. Porque no final, a maior prova de que Deus existe não são os céus estrelados ou os mares infinitos, são as vidas que, como a de João, ressuscitam. E a CCB segue sendo esse lugar onde, todos os dias, o impossível se ajoelha diante do Eu Sou.